Fala galerinha, tudo bem? Estamos começando hoje mais uma edição do Ninguém é Dono da Razão. Eu, o Ramon, junto com meu grande brother Gilson de Andrade. Nosso, como a gente sempre apresenta ele, o dicionário, a enciclopédia. Nosso Aurélio. Cainanzinho, nosso parça de sempre. E hoje um convidado mega especial. Dizem que esse cara aqui é polêmico pra caramba. Vamos descobrir hoje. É lenda. Rafael Venturelli, ou melhor, já vamos dar o Insta do cara aí, Cabo Venturelli. Bem-vindo, Rafa. Meus amigos, Rafa. É uma honra estar aqui com vocês, né? Kainan, Gil, Ramon, todos amigos de infância que estudaram lá no Santos Dumont, no bairro Garcia. Famoso. E lá, o Santos Dumont é famoso, eu não. Ali criou os verdadeiros, né? Ali foi raiz o negócio. Uhum. E é uma honra estar aqui com vocês, esse convite. Podem ter certeza que eu me senti muito feliz aí quando recebi esse convite de vocês. E polêmico um pouquinho, né, cara? Vocês arranjaram encrenca aí pro ninguém hoje. Vamos ver o que vai dar, né, cara? Eu acho que é legal que faz muito jus ao nome do próprio podcast, Ninguém é Dono da Razão. Então a ideia justamente é essa, cara. Polêmica, não polêmica, né? O Rafa se envolve muito no cenário político, trabalha até, né, Rafa? Tu vai contar um pouquinho da tua história pro pessoal aí. Eu só queria fazer alguns lembretezinhos aqui de sempre. Ninguém é dono da razão, sem script, sem perguntas combinadas, é deixar aquele papo rolar, fluir, como a gente sempre fez. Rafa vai fazer uma apresentação sobre ele aí e vambora, vamos ver onde é que vai parar essa ideia aí. Show. Massa, isso aí. Vai lá, Rafa, desenrola a tua história pra gente aí. Então vamos falar um pouquinho aí pra galera entender quem é o Cabo Venturelli, né? Como se tornou o Cabo Venturelli? Como se tornou? Eu sou o Rafael Venturelli, meu nome, né? E nascido, como eu falei, nascido e criado ali no bairro Garcia, estudei no Santos Dumont com essa galera sensacional aqui. E na minha infância, como a infância de todos, né? Jogando bola, estudando e comendo merenda na escola. Isso era bom, os bolachão. Os bolachão que a gente botava no trinco da porta. Esse mesmo. Caneca azul. Caneca azul de Santos Dumont. Pô, tu lembra da macarrão com sardinha? Meu, aquilo era ruim, cara. Esse ninguém comia, mas quando era sucrilhos com leite, todo mundo comia, né? Arrebentava. Né? E então, né, eu fui nascido e criado ali no bairro Garcia, eu morava bem próximo ao quartel, ali ao 23BI. E em determinado momento, eu, né, como todos nós aqui, eu jogava bola e tentei, por tempos ali, jogar profissionalmente, né, ainda era muito novo. Mas era muito caneludo, né, cara? Zagueiro caneludo não foi longe, né? E aí, em determinado momento, eu fiz o meu alistamento. Não queria servir. Não era voluntário, como se dizia lá no alistamento. E aí, entrei, fiquei o ano... Mas entrou. Entrei. Não tem negócio, cara. Se chamar, vai entrar, né? Quem tem 18 anos aí, se prepara. Se o exército abraçar, vai ter que ir. E aí, né, o ano obrigatório, eu fiquei lá. E eu acabei, no fim das contas, permanecendo por 6 anos. Então eu tive várias experiências lá dentro, que a gente vai contar um pouquinho depois. Eu participei da missão de... Eu fui promovido a cabo, né? Eu fiz o curso de cabo. Em 2010 eu fui promovido a cabo. Eu entrei em 2008, fiz o curso em 2009, fui promovido em 2010. Tudo uma sequência, né? Em 2011 nós participamos da missão no Complexo do Alemão. Teve aquela tomada que até ficou muito famosa na Globo, os traficantes fugindo, né? Sim. Que primeiro os paraquedistas lá do Rio de Janeiro, do Exército, eles ocuparam junto com o BOP, com as polícias. E nós fomos em 2011, né? E aquilo lá foi em 2010, no finalzinho. Em 2011 nós fizemos a manutenção para revezar mesmo, né? Para os caras descansarem e tal. Então a gente teve essa experiência lá. Em 2012 eu participei da missão de paz no Haiti, que também foi uma experiência sensacional. Na minha vida eu digo que foi a maior experiência que eu tive. E só que era temporário, né? No exército se você não faz o concurso público, entra pelo fator obrigatório ali, como foi o meu caso, você tem um máximo de 8 anos para permanecer. Né? Então eu fiquei 6, por quê? Porque daí quando eu voltei do Haiti, lá em meados de 2013 eu iniciei a faculdade de Educação Física, que eu sou bacharel hoje em Educação Física, só que eu não estava mais conseguindo conciliar. Porque vinha missão, vinha muita coisa, então como eu sabia que o meu serviço era temporário, eu pensei, vou priorizar aquilo que eu vou seguir como profissão depois, né? Então eu acabei saindo em 2014, me completaram os meus 6 anos, eu tinha mais 2 ainda, fiz concurso, mas na época, muito jovem, o cara não é focado, né, em estudar e tal. Então ali eu saí
atuei na minha área, né, na área da educação física, trabalhei com musculação, fisiculturismo, então foi um tempo bem bacana também, eu acho que foram mais ou menos 6 anos. E depois, por um acaso, acabei entrando aí no meio político, a gente vai contar mais à frente aí, né? Mas tudo foi acontecendo assim de forma natural na minha vida, nada foi. Eu nunca pensei, eu quero ser militar, né? Eu quero entrar na política, então Sim. tudo foi acontecendo de forma natural. Foram oportunidades que foi se aproveitando no decorrer da vida mesmo. Legal. Eu comentei antes até sobre polêmica, né, cara? Porque hoje se fala de política, é a polarização, como dizem, né? Uhum. Então, a grande ideia até do nosso pod, como ninguém é dono da razão, é cada um realmente poder vir aqui falar abertamente. Acho que tem bastante pontos pra gente tratar, né? Hoje, sobre mídia, se a mídia realmente dá a oportunidade, dá voz para todos poderem falar. E até a gente gostaria de deixar o espaço aberto para, né, outras pessoas que queiram vir aqui participar, trocar uma ideia. Cara, é aquela, ninguém é dono da razão. Direita, esquerda, centrão, terceira via, né, cara? Tudo que a gente ouve no espectro político hoje do nosso país, cara, manda uma mensagem para nós aí, é muito bem-vindo, vamos trocar uma ideia, vamos entender o ponto de vista de cada um. Né? Como é que é? É muito bem-vindo aí, né, cara? Manda, cara. Ô, Rafa, e contando assim, cara, o que te levou a ir pro meio político e o que te levou a ser chamado de Cabo Venturelli? Isso tem a ver com o militarismo, com o Bolsonaro que entrou lá como de capitão? Qual que é a ideia? Capitão, né? O capitão Bolsonaro, né? Que ficou bem famoso. Então, Kainan, essa questão, como eu falei, foi tudo acontecendo de forma muito orgânica na minha vida, né? E em certo momento, bem próximo, a minha entrada na política foi em meados ali de 2019. Então até aquele momento, até o Kainan, a gente conversava bastante sobre isso na época, né, quando a gente se via lá na academia, que eu estava estudando na época para o concurso da PM. Então eu nunca pensei em entrar na política, né? Eu nunca na minha vida foi assim meu objetivo, quero me candidatar, não, jamais. Tanto que eu nunca me envolvi com políticos, né? O meu único envolvimento na vida com política foi em 2018, porque eu conheci o Bolsonaro, na verdade, desde 2011, quando a gente voltou do Complexo do Alemão, eu acompanhava os vídeos de um cara que defendia o exército. Enquanto toda a galera de esquerda e toda a mídia batia nas Forças Armadas, tinha um maluco lá defendendo o exército. E aí, as coisas foram acontecendo, e teve até vocês talvez devem lembrar disso aí, um episódio que ele estava na Comissão dos Direitos Humanos, e aí os repórteres começam a perguntar e tal, ele fala, é só não matar, não roubar, não estuprar, que tu não vai pra lá e tal. Então aquilo ali começou a acender no brasileiro que já estava desacreditado da política, da roubalheira, da corrupção, dessa pilantragem que a gente vê, porque o meio político é sujo, isso é um fato, né? Então aquilo ali começou a despertar todo mundo, poxa, tem alguém se alinhando ao que o povo brasileiro pensa. Então, o meu único envolvimento foi ali naquele sentido. Pô, vou ajudar esse cara, fui na rua, não sabia que existia assessoria de deputado, de nada. Vou lá ajudar quem eu acho que tem que ajudar e vamos lá. Então, 2018 foi feita essa campanha de forma natural, acho que por todo mundo. E aí, 2019, eu estava estudando para o concurso da PM, só que o meu limite de idade ele estourou. Então, eu estava estudando assim, pelo menos 1 ano e meio, 2 anos, assim, já estava na pegada. E me desanimou muito nesse sentido, assim, poxa, estava totalmente voltado para o concurso, queria voltar a ser militar, eu gosto dessa pegada de combatividade, então às vezes o cara acaba sendo taxado por polêmico porque tu entra em assuntos que na verdade não é que você busca polêmica, mas são assuntos que geram polêmica, né? Você hoje ser posicionado em certos assuntos, isso automaticamente vai gerar uma polêmica. Não necessariamente eu busco, não busco mesmo. Então, em 2019, alguns amigos nossos, que nós formamos um grupo à época, o Conservadores do Vale, junto com algumas pessoas ao meu redor, inclusive o pastor Leonardo, que é um grande amigo meu, é meu pastor, é um cara que me incentivou. Essas pessoas não se conheciam e chegaram até mim, cara, a gente precisa colocar um dos nossos lá dentro. Na Câmara Municipal, que ia ter eleição de vereador em 2020, né? Pô, mas por que eu, cara? Eu nunca quis ser político e tal. Pô, aí alguns amigos falavam, não, mas tu é um cara posicionado, sempre se posicionou, tu sempre foi assim, não é um cara montadinho, tu é um cara que sempre falou o que achava.
A gente se conhecia, alguns amigos do Exército, a gente conhecia do quartel, tinha uma postura de liderança legal quando tu era cabo lá e tal. Enfim, essas pessoas que não se conheciam foram me incentivando. E ali eu entendi que, pô, cara, nada tá dando certo dos objetivos que eu tô buscando. Agora vem todo mundo e começa a me incentivar. Meio que eu pensei, cara, talvez seja uma luz que Deus tá dando aí pra mim. Então aí eu fui, ninguém queria colocar o nome à disposição. E eu coloquei, só que assim, a gente não sabia de partido, não sabia como funcionava nada. A gente só queria alguém aí começa a bagunça. Aí começa a bagunça, porque daí você tem que entender como funciona essa bagunça, porque o cenário eleitoral do Brasil é uma bagunça, né? Cara. Os partidos políticos são uma bagunça, o sistema é uma bagunça, é tudo... Essa República das Bananas é uma bagunça total, né? Na realidade, isso que o problema disso é que é histórico, né? Histórico. Se tu pegar da época de Império, quando começou a ter questão de política envolvida no Brasil, já começou essa palhaçada. Exatamente. Então, se tu pegar historicamente o Brasil, um dos últimos países no mundo a reconhecer a independência do Brasil foi o próprio Portugal. Entende? Porque lá no começo já começou essa palhaçada de... E a história, ela só se repete, né? Se chama de... olha só, o Brasil comemora oficialmente a proclamação da República, que foi um golpe, na verdade, um golpe militar à época, né? Desculpa, eu falei independência, mas não independência, a proclamação da República. O próprio Portugal acho que foi a proclamação da República foi em 1822, se não me falha a memória. Eu acho que Portugal foi reconhecer o Brasil como república só em 1825. Obrigado por existirem. Obrigado, Gil. Obrigado, Gil. Mas assim, a bagunça já vem lá de trás, então isso vai se repetir se nada mudar. É cultural aqui, é cultural. Então aí, beleza, vamos lá. Só que eu conheço muita gente, por trabalhar na área da educação física, ter servido com muita gente. Só que na política é diferente, querendo ou não, né? Tu fazer uma campanha, tu tem que... Então daí, na época nós pensamos assim, poxa, e é legal o Kainan perguntar isso, porque muita gente associa ao intervencionismo. Pô, cabo, será que o cara é a favor de intervenção militar? Não, jamais, não sou a favor. Tanto eu acho que as pessoas querem muitas vezes terceirizar o que era para elas fazerem. Então o povo, eu quero liberdade. Você não tem que pedir para um presidente, para as Forças Armadas, você tem que buscar por liberdade. A história mostra isso. As civilizações buscavam liberdade e o povo ia lutar pela sua liberdade, né? Então eu não sou a favor de intervenção militar. Acho que em 1964 houve sim as Forças Armadas foram cruciais em determinado momento, principalmente no campo da guerrilha, que venceram os comunistas e tudo mais. Só que teve muitos erros ao longo da história também, porque nós deixamos o campo intelectual e o campo cultural, na verdade, né, da educação nas mãos da esquerda. Então por isso hoje eles dominam o Brasil. Então tiveram sim erros no regime militar. Porém, eu não sou a favor hoje de uma intervenção. Então, por que veio então a surgir o Cabo Venturelli? Nós pensamos à época assim, o Rafael Venturelli não vai causar um impacto. E, querendo ou não, a população ela gosta de militar. É difícil você ver, só a galera da esquerda mesmo, que ditadura. Mas o cidadão de bem, principalmente Blumenau, eles gostam. Poxa, militar, sargento, cabo, capitão, pega exemplo, é exatamente isso, pega exemplo das últimas eleições, trazendo para o cenário nacional foi eleito um capitão e trazendo para o cenário estadual foi eleito um comandante, não é? O comandante Moisés. Então só aí tu tem dois cargos importantes. E o vice que era o general Mourão. E o vice que era o general Mourão, exato. Então tu tens 3 pessoas aí num ciclo importante da política que tem patentes militares. Exatamente. Então eu acho que a população ela gosta dessa questão da disciplina, do militar, né? Tudo isso que envolve. Então ali, poxa, vamos colocar Cabo Venturelli. O legal também é que eu fui questionado, porque tem muita gente que, principalmente no meio militar, né? Tem muita gente que acaba ficando com ciúme, assim, por que esse cara tá usando cabo se ele não é da ativa? E aí entra num ponto. A legislação ela permite que você, quando vai concorrer a uma eleição, você utilize o nome da profissão que você atua ou já atuou. Então, se há 20 anos atrás você foi professor e vai concorrer à eleição, você pode colocar professor Kainan, por exemplo, né? Eu, por exemplo, não poderia chegar lá e colocar Cabo Gilson, porque eu nunca fui do exército, então... Talvez, não sei como seria na questão... Se eu faço, eu sofreria alguma sanção? Eu acho que não, porque é aí que eu falo que o Brasil é uma bagunça, né? Porque teve um cara que botou Trump e Bolsonaro na urna.
Real. Acho que foi em Brusque. O registro da candidatura do cara Sério Trump isso, Bolsonaro. cara? Para, Meu bicho. Deus, cara. Tem um monte, se buscar aí no Google, tem um monte de nome bizarro assim. Pô, daí é sacanagem, né, cara? Tá louco, A cara. galera é fora. Cara, Só que havia muito assim essa pergunta, porque a esquerda, mais uma vez, militando, né, dentro provavelmente lá dentro do TSE, porque não queriam militares. Então aí foi pacificado que militar que exerceu ou exerce a função, ele pode colocar. Eu só não poderia colocar assim, Venturelli do Exército, você não pode colocar a instituição, mas a tua hierarquia ali, a tua graduação ao posto que tu serviu, pode. E aí vem aquele negócio, eu sou um cabo da reserva do Exército, né? E aí a questão cultural, que uma vez eu conversava aí com o Ramon sobre isso. Nos Estados Unidos, a população vê ali um militar, um cara que serviu, que foi pro Vietnã, que foi pro Iraque, os caras levantam para receber, para serviu a pátria, né? O cara serviu a pátria, ele dedicou anos da vida dele para servir a pátria. E no Brasil, daí os caras vêm com esse papinho, mas tu não tá nativo. Então é muito cultural também. Pode crer. Mas esse foi o motivo aí, cara. E isso daí é uma verdade, cara, porque a gente até trocou uma ideia sobre isso. E eu tava falando para ele, que é até um ponto que a gente vai acabar perguntando aqui, sobre o respeito que a população tem quanto a instituições tipo polícia, militares em si, vamos falar assim, né? E teve uma coisa que a gente presenciou um dia nos Estados Unidos. Eu e minha esposa, a gente estava viajando e aí estava no topo de um prédio lá que tinha um parque de diversão em cima e tal. E estava tendo um casamento lá. Chegou o casal, a noiva, vestido branco e tal. E o noivo, vamos chamar assim, o noivo, né? Noivo e noiva até então. Ele chegou fardado, militar. Dava pra ver, né, cara? Cheio de condecoração, os negócios e tal. E aí a parada mais engraçada, cara, que a gente presenciou todas as pessoas que passavam por eles naquele momento ali iam lá, davam a mão pro cara e obrigado pelo serviço. Agradeciam ele. Então tem um respeito pelo militar, cara, enorme, que a gente nunca vê isso acontecer aqui. Né? Querendo ou não, é um cara, o militar que tá ali, o policial na rua, é um cara que tá lá pra proteger tua vida, né? Te defender de alguns males que tem na nossa sociedade. E a gente nunca passou por um deles e olhou e falou, cara, obrigado pelo teu serviço aí, porque, querendo ou não, esse cara tá arriscando a vida dele para que tu fique seguro dentro da tua casa de noite, né? Ou andando na rua, né, cara? Então, olha o que é a cultura americana do reconhecimento do valor que esse cara tem para a sociedade, né, cara? Exatamente. Cara, e por uma miséria, né? É que na real o cara tá arriscando a vida dele. Ao longo do tempo no Brasil meio que se deturpou as instituições, né? Exatamente. As instituições vieram sendo usurpadas, deturpadas no Brasil ao longo do tempo. E aí tu cria hoje essa imagem de tipo assim, o policial militar tá na rua só pra fuder os outros, só pra... Saca? Então, tipo, tu não tem essa visão que o Ramon falou agora. Que o cara tá lá como atividade final dele é te proteger, cara. O trabalho desse cara na rua, dando a cara a tapa aí pra tudo que é canto, tipo, tudo bem, a gente tem situações absolutamente diferentes. Blumenau ainda é uma cidadezinha do interior, né? Mas, pega o policial militar que tá dando a cara a tapa no Rio de Janeiro, São Paulo. Falou, muito mais pesado a situação deles. Exato. Eu faço uma pergunta. Será que é só pro exército, Ramon, que os caras têm esse respeito lá, ou é pra qualquer militar? Cara, eu acho assim, não observei quanto aos outros, né? Ali especificamente eu vi um cara de exército em si, né? Mesmo, né, cara? A polícia não é militar. Tem essas coisas diferentes. Não são instituições militares. Mas as Forças Armadas lá são muito respeitadas. E que os policiais também são, né? Lá eles são respeitadíssimos. Eu acho que talvez tenha mais isso, porque assim, né, cara, os Estados Unidos é um país historicamente muito envolvido em guerra, né? Então sempre teve esse lance do combate, né, cara? E aquele cara ali, o militar, é o cara que tá lá na linha de frente, combatendo para proporcionar a liberdade pro teu país, né, cara? Que a maioria das guerras foi isso que ela buscou, né? Então eu acho que talvez por isso que ele é tão... O objetivo da guerra sempre é buscar a paz. Olha só. Olha que bonito isso. Não existe paz sem guerra. Tu deveria ter falado olhando pra lá, cara, pra poder... Desculpa, eu esqueci. Tu leu isso ao Inar da Guerra? Sim. Sim. Exato. Mas é isso. Então, eu creio que está mudando esse cenário hoje, né? Tu vê mais um respeito da população. Eu já vi coisas que tu não via 10 anos atrás. Hoje tu vê um pai chegando com uma criança pedindo para tirar foto com um policial. Então há um respeito, né? Claro que eu não quero hoje, já fazem anos que eu saí do exército, não quero que ninguém passe na rua, mas tu vê como as pessoas às vezes acabam, principalmente a oposição do teu lado político, né?
querem te construir uma narrativa acerca de ti e deturpam ali, cara, o que tem? Então quer dizer, você serviu por 6 anos da sua vida, ou sei lá, 3, 1, quem serviu do serviço obrigatório, e não és mais nada, pronto. E querendo ou não, Rafa, porra, a tua viagem pro Haiti, ela exigiu de ti também pra caramba, principalmente porque lá é terra de ninguém, né? Tu colocou a tua vida em risco. Acho que o respeito talvez que nós teríamos que ter por todos, é claro, mas para quem fez uma viagem dessa para tentar ajudar um país a ser um pouco mais civilizado, cara, é uma missão fodida você ir para lá. É, né? Como do próprio Complexo do Alemão. Dentro do nosso próprio país, você tentando buscar. Então, eu sempre falo assim, muitas pessoas até usam esse termo, né? A polícia, ou em ações como essa, o exército enxuga gelo. Mas ele não deixa, as instituições nesse ponto não deixam que a enchente tome conta. Porque o militar está lá na ponta da linha para cumprir a missão dele. Hoje, entendendo um pouco mais a geopolítica, ou mesmo dentro do nosso país, como é o caso do Complexo do Alemão, eu entendo que existem interesses escusos por trás de tudo isso, da ONU. Eles não são bonzinhos e querem ajudar o Haiti, porque hoje o Haiti está lá penando novamente sem força militar nenhuma. E da mesma forma, o Complexo do Alemão, a gente sabe que tinham políticos vagabundos por trás e hoje o tráfico está de volta lá. Há alguns anos atrás se ouvia muito nessa questão de pacificação das favelas. Quem vê pensa que vai ficar a vida inteira legal. Parece que ainda se vive esse sonho, né? Que não, dá tudo tranquilo, mas na realidade não, mas isso. Nós sabemos que a política por trás ou como aqui a nossa Polícia Militar, que ainda assim é uma das melhores do Brasil, aqui a Polícia Militar de Santa Catarina, a Polícia Civil, pelo nosso estado também, mas que, o cara tá lá numa viatura ruim, com armamento ruim, e tá lá botando a cara a tapa, colocando a vida em risco. Só que tem políticos por trás. Só que não tira o mérito de quem tá lá na ponta da linha. Então quem tá lá na ponta da linha tá cumprindo sua missão. E é isso que as pessoas não entendem, mas eu creio que aos poucos essa realidade no Brasil ela vai tomando forma e mudando. Massa, cara. É meio que o inimigo em comum lá, né? O negócio da ponta, né, cara? Parece que tu tá indo pra duelar contra ti próprio, né? Se tem um político envolvido por trás, é aquele, né? O político que tem que atuar tentando parar com a causa do negócio, mas ao mesmo tempo eu também tenho certas vantagens com a causa desse negócio, eu também não posso estancar isso daí, né? É que daí vai gerar o conflito de interesses, né? Isso, exatamente. Então. O tráfico de drogas nos morros do Rio de Janeiro, tem muito político envolvido com o narcotráfico. Esse dinheiro que gera o narcotráfico, tem cara que não quer que acabe aquilo ali nunca. Imagina. Então, assim, isso é um exemplo de de mínimo num local, isso imagina no mundo inteiro. O Brasil nem precisa ir pra guerra, né? Não precisa. Nós já temos a guerra. guerra. E aí eu acho que o que relata muito bem é o Tropa de Elite 1 e o 2. Porque o 1 mostra lá os caras na ponta da linha e tal, e o 2 já vai por parte cenário. Política, que tem interesses por trás daquilo. Tanto que o nome do segundo filme, se não me falha a memória, é Tropa de Elite 2, o inimigo agora é outro. Que é tipo por trás, poderosíssimo, que é o sistema, né? É o sistema, isso aí. O sistema é foda, né? E luta contra ele, né? Ô Rafa, então, cara, a base, né, de ter usado o nome é mais mesmo pra, trazer algo diferenciado, tendo que tu pode usar esse termo. Basicamente, como tu comentou, é pra trazer o apelo, né? E isso hoje já foi se tornando mais natural. Então, às vezes tu vê alguma pessoa na rua... Quem serviu e era... Tipo, o cara foi meu soldado, né? O cara, antes da política, já me via na rua, ô Cabo Velho, que tem esse termo, né? Que a galera usou, Cabo, e aí, não sei o que, ô Cabo Velho, beleza? E agora, pós essa aparição e esse envolvimento na política, aí já fica mais natural, a galera já, o Cabo Venturelli e tal, enfim. Mas foi mais por esse aspecto também, vou tentar chamar mais atenção, porque o Rafael Venturelli já não vai chamar tanta atenção, o Cabo já é diferente. Eu acho que é um período também, cara, que a gente veio... cá entre nós, assim, nós não somos educados, né? Para aprender sobre política, né? Para fazer uma análise muito bem assim conceituada a respeito de um candidato, porque querendo ou não é aquela, né, cara? O Estado em si não produz nada, arrecada os tributos que são nossos, né? Somos nós que pagamos os impostos e esse dinheiro ele é usado para ser devolvido algo para nós, em teoria, né? Então, poxa, esse cara que tu tá colocando lá é alguém que vai administrar esse recurso. É isso aí.
certo? Então a gente deveria fazer uma análise muito bem minuciosa de quem são essas pessoas que a gente está colocando lá. E por que esses caras não querem que você aprenda política desde criança? É, Porque exato. aí você vai criar o teu próprio pensamento. Perfeito. E aí entra até o nome de vocês, cara. Ninguém é dono da razão. O que deveria de acontecer? Pô, tá aqui, ó. Isso aqui é a esquerda, isso aqui é o progressismo, isso aqui é o socialismo, o comunismo. Na história, quem veio por esse lado acabou aqui, ó. Genocídio, morte e tal. Aqui existe um outro lado. Pô, a galera que é cristã, que não sei o que. Tá aqui, ó, o fruto disso. E aí a pessoa toma a própria decisão. Mas não é isso que acontece. As pessoas, elas são idiotizadas no Brasil, a nossa educação hoje. Porque, mas o que tu tá falando isso? Se nós somos um dos países que mais investiu em educação e também éramos os últimos no ranking da educação mundial. Perfeito. Na época do PT. Ou seja, dinheiro foi pra caramba, mais do que os outros países, a maioria dos outros países. Mas para onde foi esse dinheiro? Pra corrupção, para desvio, não foi para educação de fato. Então daí tu vai criando uma sociedade que não tem pensamento crítico, uma sociedade que fica à mercê da mídia, até então não tinha internet, né? E tu ficava à mercê do que a mídia te falava, a mídia comprada, e aí os caras iam perpetuando. É aquela velha história, né? Se tu pegar na história da humanidade é o pão e circo, né? Pão e circo, exatamente. Tu vai dar o sustento, a alimentação básica para essa galera, tu vai dar o entretenimento para eles, que é o passatempo, para tu não ter uma população crítica, uma população culta, que entenda como funcionam as coisas. Perfeito. Então isso é histórico, como a gente comentou antes, não é de hoje, é de longa data que vem isso. E aí com o advento da internet tudo mudou, cara. Isso aí. E aí você tem o cara lá, o bandido de 9 dedos lá falando que tem que regulamentar a internet. Espera aí um pouquinho, por quê? Exatamente. Entendeu, por cara? quê, né? Por que regulamentar a internet? Não somos livres para falar o que quiser? Ninguém vai cometer crime, vou fazer um podcast e falar de pedofilia, isso é crime. Sim, exato. Mas aqui não, eu quero falar do meu pensamento, do que eu acho, sou de direita, sou conservador, quero trazer o cara de esquerda, quero trazer... Mas não, vamos regulamentar isso aí. Mas o que é regulamentar? Esse reacionário, como eles falam da gente, esse reacionário de direita aí, o Venturelli não pode vir? Por quê? Liberdade de expressão, isso? Seria, eu acho que seria. A analogia é a mesma se a gente fosse trazer tu aqui hoje para trocar uma ideia e aí, beleza, agora vamos fechar a porta, não vem mais ninguém. Não vem mais ninguém. Não vem um esquerda, não vem um centrão, não vem ninguém. E a ideia é que venha. Né? Tomara que apareça alguém, manda um alô para nós aí para poder. Quem chegar aí e trocar uma ideia. Manda um alô pra nós aí. A mesa tá aberta. Do PSOL, qualquer coisa. Cara, pode vir, é livre pra Mas vir aí aqui, tá, se o cara abre um podcast de direita, ele vai trazer só gente de direita. Exato. Sim. Mas porque daí já tem o nicho dele. Isso, se é um intuito do cara, não, eu tô aqui pra abrir o espaço pra cada um, e quem vai fazer a análise é quem tá assistindo, e quem ele acha mais coerente ele vai seguir, então Pô, aproveitando isso aí, né, Rafa, a gente até teve alguns conhecidos que falaram no teu nome, convida esse cara aqui, tal. Eu até brinquei sobre polêmico e tudo, porque é como tu falou, não é nem a questão de tu ser polêmico, mas tu se posiciona em assuntos que geram polêmica. Já de fato são assuntos polêmicos. Exatamente. Ainda mais se tratando do espectro político, tudo é polêmico, né, cara? Nos últimos anos. Pelo que a gente tem acompanhado. E aí a gente chega num ponto daquele, teve um conhecido nosso que falou, nunca ninguém levou o cara, nunca ninguém trouxe ele para poder conversar. Qual é a tua visão, cara? Por que em si a mídia, ou talvez outros podcasts, ou sei lá, programas em si, não te convidariam, cara? O que seria o motivo por trás do negócio? É um fator um pouco complicado porque, como eu falei, né, nós somos a favor primeiramente da liberdade. Então, se o podcast ou, enfim, qualquer, não é agremiação não, mas qualquer instituição privada, ela quer ou não levar uma pessoa, é direito dela. Sim. Quero levar o Venturelli, eu não quero, problema deles, né? São todos de iniciativa privada, então eles têm esse direito. Porém, o que acontece na mídia convencional, principalmente, e claro, acontece também, né, podcast, ou enfim, quando você tem o envolvimento de, muitas vezes, do dinheiro público, a coisa começa a complicar um pouquinho. Vocês, por exemplo, não têm amarra com político, com instituição pública, então vocês podem trazer quem vocês quiserem aqui. E se não quiserem trazer também, mas não é por um motivo, sim, né? Sim. Agora a gente sabe que existe muito, por exemplo, vamos dar um exemplo aí, lá no mundo utópico, né? Não vou falar nada do mundo real, vou falar lá no mundo utópico.
muita gente começa a pedir o Venturelli, ou seja outra figura de direita, conservador e tal. Se essa pessoa recebe vamos dizer, um patrocínio da prefeitura, totalmente legal, lá certinho, tudo bonitinho, lá no mundo utópico. Só que o Venturelli é um cara que critica a prefeitura, a gestão atual, por exemplo. Tu acha que esse cara vai ter como levar o Venturelli? Não vai ter chance. Não vai ter como. É o conflito de interesse de novo, né? Esse é o ponto, é o conflito de interesse. Isso na mídia tradicional é o que mais acontece. Sim. Então, por exemplo, isso não estou aqui falando o que eu acho, é fato, não é nem a minha posição política nesse ponto, é o fato. Os governos anteriores, FHC, PT, que ficou ali por 16 anos, os caras davam dinheiro a rodo para a mídia tradicional. Dinheiro a rodo. Entra o Bolsonaro, que era uma vontade do povo brasileiro, que os eleitores dele pediram, né? Pô, tem que parar de mandar dinheiro para esses caras, porque é patrocinando putaria o dia inteiro, só galhafar. Eles abrem espaço para falar o posicionamento do Bolsonaro, por exemplo? Não abrem, é só pancada no cara dia e noite. Tirou a tetinha pública, né? Vamos cortar aqui um pouquinho da torneira. Porrada dia e noite, porrada dia e noite. Então, mas isso é na mídia tradicional, em grandes corporações, e isso também acontece em pequenas corporações. Então, esse é o ponto, legal, né? Eu acho que aí, como eu falei, não tem que existir, como foi falado ali, regulamentação. Então, graças a Deus existem podcasts independentes como vocês, existem alguns outros aí, como eu já fui convidado por amigos em Balneário Camboriú, até mando um abraço pro Bruno Aleman, que é meu parceirão, lá tem um programa lá em Balneário Camboriú. Então tem essa mídia independente na internet que dá essa oportunidade, né? Mas infelizmente o conflito de interesses, ele muitas vezes é grande e não permite isso. E não é só, eu não estou falando aqui o Venturelli. Sim. Quantos outros, né? Outras figuras também posicionadas de direita. Então há sim um boicote muitas vezes a quem é conservador de direita, e aí só cria-se narrativas em cima. Pô, o Venturelli não dá extremista, o cara, o fulano de tal é extremista. Cara, pera um pouquinho aí. Mas nem parou pra conversar contigo, já julgou sem saber. Eu até vi um dia um post teu, né? Eu acho que era na Itopava Norte, tinha um buraco lá, gigante, não era perto da Teca, alguma coisa assim. Eu vi que aquilo lá deu uma polêmica do caramba. Cara, tinha um buraco na frente da Teca. E foi um colega que me passou, assim, ele, cara, tem um buraco, que ele começou um buraquinho faz um ano, antes da campanha de 2020, e, cara, tu não tá ligado, o buraco tá quase engolindo a casa do lado. Falei, para, tá de pilha? Cara, vem aqui ver, faz um vídeo, aproveita e tal. Só que esse papel não era nem meu, esse papel era do vereador ir lá fazer, né? Os vereadores teriam que ir lá fiscalizar o poder executivo, né? Cara, cheguei lá, cabia, sei lá, cara, uns 4, 5 carros dentro daquilo lá, velho. Mais se bobear. Eu entrei no buraco, fiquei... E aí, realmente, cara, a calçada tá assim, já pegando por baixo do muro da casa ao lado. E aí eu fiz o post e tal. Aí semanas depois foi falado que a obra sairia por 5 milhões, porque daí tinha que fazer uma galeria, não sei onde. Cara, tu acha que eu vou ficar quieto com uma situação dessa? Não tem como, aí gera polêmica, o polêmico, mas não é o polêmico, cara, isso era o vereador da cidade que tinha que ir lá fazer e cobrar o poder executivo. Daí a gente entrou em outro ponto, por que não faz? Porque é a velha política, o cara tem o cabo eleitoral, o Kainan, me ajuda aqui que eu te dou um carguinho na prefeitura. Aí o Kainan me ajuda, e quando eu sou eleito eu tenho que ir lá no prefeito, choramingar, me ajoelhar, pelo amor de Deus, me dá um cargo. E aí eu tenho que andar conforme o prefeito me mandar. Posso fiscalizar ele? Não, porque senão ele manda o Kainan embora. E na próxima eleição eu não tenho cabo eleitoral pra... Cara, e é um troço que é interessante nessa questão dessa troca de favores, né? Me ajuda nisso aqui, depois eu te arrumo um cargo, não sei aonde. Mas se tu me bater demais aqui, eu já tiro fora. Cara, é bizarro. E tem, né? Não, isso é a política. Isso é 99% da política brasileira. 99%. Então, aí que tá. E daí vem a ambição do ser humano. Até que ponto eu vou deixar os meus valores de lado ou vou me vender para entrar no cargo? Então, sempre foi esse o ponto que eu sempre coloquei. E
tenho isso como princípio. Se eu precisar fazer esse tipo de coisa, cara, graças a Deus eu tenho profissão, vou atuar somente nela. Então eu não... Agora, quando tu tem uma ganância que não, eu tenho que entrar no cargo a qualquer custo, tu vai fazer qualquer coisa, né, cara? Se tu não tem valores, aí tu vai se vender. Uma troca de favor, né? Esse negócio aí. Só que a merda de tudo isso, cara, é o quê? Essa troca de favor envolve o teu dinheiro. Sim, aí que tá. A gente financia. E aí que é um negócio ruim, né, cara? Que volta lá no assunto. Porra, a gente já não pesquisa bem o candidato, não faz uma análise do cara. A maioria volta naquele impulso, né? Até as pessoas mais idosas às vezes chegam pra ti, mas em quem tu vai votar? Porque eu não sei em quem votar. Daí, eu vou passar algo que eu voto. Pega esse santinho. Entendeu? Aí a pessoa vai lá e vota. Então, o grande problema começa porque eu não consigo daí controlar o que esse cara vai fazer agora lá dentro. Porque é ele que começa a fazer essa jogada toda, convidar essa galera, esses cargos de confiança que se tem, né? Que é muito cabo eleitoral que entra ali, a gente sabe, óbvio. É que a gente e entra pela garantia, né? Ficar meio estabilizadinho, né? A gente só consegue enxergar o superficial da parada. O que vai acontecer depois nos bastidores, pra gente fica muito escondido, né, só cara? Só quem tá lá vai entender, né? A gente consegue ver os gastos que os caras têm. Mas, irmão, isso ali é o demonstrativo dos caras. O que aconteceu de verdade? O portal Transparência, ele é difícil acesso, cara. Não é qualquer cidadão que consegue entrar. Tem muita gente sem instrução. Não é todo mundo que tem um acesso fácil à internet. Então tu não consegue chegar lá dentro do site da Câmara ou do site da Prefeitura e não, vamos ver quanto foi gasto nisso aqui. Cara, tem coisas que tu olha aí, saiu... Pode acessar aí, Vale no Radar, fazendo um merchanzinho aí, até eu sou colunista lá, eu tenho uma coluna lá, né, leiam, mas vejam lá uma reportagem feita sobre vários veículos de comunicação que receberam dinheiro tô falando assim, um detalhe, tudo legal, não tô dizendo que é legal, tá lá de forma legal, né? Mas que receberam dinheiro ano passado para fazer a publicidade da Câmara. Pera aí um pouquinho, cara. A Câmara precisa pagar, e aí foi, sei lá, mais de 60 mil, sei lá, não recordo assim, mas foi coisa de alguns mil. Então, pera aí um pouquinho, a Câmara precisa fazer publicidade do seu trabalho, tendo YouTube de graça, tendo o Instagram de graça, tendo todas as mídias sociais de graça para fazer, precisa pagar com o nosso dinheiro. Pô, pode ser legal, mas é imoral pra caramba, né, cara? Totalmente imoral. Então, assim, tem muita coisinha. Isso eu tô falando de um negocinho. Isso é a vírgula, né? É a vírgula, acho que se botasse isso aí pra uma votação ia ser legal, né? Tipo assim, isso, faz sentido ou não faz pra ti aí, o eleitor? Né? E aí? Usar essa grana pra fazer propaganda, né, cara? Exatamente, cara. Então, assim, quanta coisinha que o cidadão... Só que isso quem acompanha, só quem tá dentro da política gosta muito, né? É verdade. E eu vivi algumas situações, cara, na campanha, foi uma experiência muito boa. Pois é, Rafa, isso é uma coisa que eu ia perguntar agora, até pra gente pegar e entrar nesse assunto aí. Tu se candidatou a vereador, né, cara? Isso. Como é que foi? Tipo, tu explicou ali no começo que a igreja veio, conversou contigo, né? O pastor lá e tal. Na verdade, foi só o meu pastor. Só o pastor. Eu já vou deixar um posicionamento sobre o que eu acho de igreja envolvida em política. Massa. Né? Mas beleza, ele veio, ele conversou contigo, falou que, né, tu tem uma liderança já é natural, né? A gente percebe só no conversar contigo. E cara, mas o que te levou realmente a... Não, cara, é verdade. Esse convencimento de dizer, não, eu vou me candidatar e eu quero ver o que vai acontecer e vamos aí. Então, aí é fato, né, que se acendeu a direita brasileira no Brasil de 2018 não, um pouco antes até. E vale lembrar que, né, hoje, no dia dessa gravação, foi a morte do professor Olavo de Carvalho, né, que Deus o tenha. O professor Olavo de Carvalho é um filósofo que ele começou bem antes já, 2009, 2010, a falar sobre conservadorismo, a falar sobre a direita e a falar como a direita perdeu totalmente o espaço na política, desde o regime militar e tudo mais, né? Perdemos totalmente o espaço, tanto que a nossa Constituição foi feita por muita gente de esquerda, né? E tem um viés totalmente socialista, mas enfim, não vou entrar nisso agora. Porém, o professor Olavo de Carvalho, ele veio muito tempo já falando sobre essa questão da cultura, que nós somos dominados culturalmente, teríamos que mudar o cenário e tal, enfim. Tudo isso culminou lá na frente no Jair Bolsonaro. Então, criou-se, digamos assim, o espaço novamente para a direita. O que é direita, né, na política? É um cara que
que é conservador, cristão, que é a favor da liberdade, que é a favor do porte de armas para o cidadão de bem. É todos esses posicionamentos, são vários posicionamentos que a gente tem, mas que até então, pô, você falar 10 anos atrás que você era a favor do cidadão armado, meu Deus do céu, hoje que as pessoas estão entendendo que isso diz respeito à liberdade, enfim, todos os assuntos aí que geram polêmica. Aborto, somos contrários ao aborto, que consideramos como uma vida, enfim, tudo isso aí. Isso entrou para o debate, nós estávamos fora do debate e isso entrou. Então era um posicionamento que eu sempre tive mesmo, né? Esse tipo de posicionamento de direita. E aí a partir dali então, entrou muito traíra, entrou junto com a eleição do Bolsonaro, mas criou-se um espaço para a direita. Então nós vimos isso, cara, vamos tentar botar um cara de direita lá na Câmara. E como eu vim ali, Kainan, dessa questão do concurso que não deu certo e tal, eu pensei, cara, por que eu queria ser policial, por exemplo? É porque eu queria fazer diferença na sociedade. Eu sou um cara de ação. Mas tem como eu ser de ação na política? Pô, tem. Parlar, né? Parlamento é o cara que vai parlar, quer falar. Pô, se eu for um cara diferente, que vou falar realmente o meu posicionamento sem amarra política, sem rabo preso, é isso aí. Talvez é aí que Deus queira eu combatendo, então, ao invés de estar na polícia, por exemplo. Eu falei, pô, é isso aí, cara, vamos lá. E aí surgiu. Beleza, como é que tem que fazer? Pô, tem que filiar num partido político. Pô, não dá pra se filiar em partido de esquerda, né, cara? Esses partidos de centro, fisiológicos, que eles nem aceitam um cara como eu lá, né? Cara, eu nem tenho... Até depois de falar dele ali, mas o Gessé também, o deputado Gessé no qual eu trabalho hoje, pô, tô aqui de short, cara. Às vezes a gente vai... Quando ele vem fazer agenda aqui, a gente vai fazer visita de short, de camisa, todo esculhambado, né? E isso não é tradicional da política. O político fala engravatado, tudo bonitinho. Então tu chega às vezes num lugar e caramba, um deputado ou o assessor deles, cara, tudo esculhambado. Mas é isso, cara. A gente prefere ser assim natural do que estar de paletó e gravata e roubando o dinheiro do povo, né? Então é isso que eu sempre pensei. Eu vou ser quem eu sou, cara. Se for pra ser assim, é isso mesmo e pronto. E aí tu tem que se filiar num partido político e tem que estar filiado 6 meses antes da eleição. Então, pô, quem é que é o partido aí que vai me aceitar, cara? A gente com esse posicionamento conservador, né? Defendendo as ideias do Bolsonaro e tal. E então surgiu, através de um amigo nosso, fez uma conversa lá com o pessoal do Patriota, que até o vereador Gilson foi eleito pelo Patriota no nosso partido ali. E a minha preocupação era, cara, eu não Belo quero... nome. É bonito? Só falta ter o Andrade. E chamar de Gil daí é mais bonito ainda, né? E aí surgiu então o Patriota e a minha preocupação era o quê? O Patriota já tinha assim um posicionamento mais à direita, porque na verdade todos os partidos políticos no Brasil eles surgiram com um viés de esquerda, né? Mas ao longo do tempo foram mudando estatuto e tudo mais. Então hoje, por exemplo, eu sou filiado ao PTB, lá você tem um estatuto conservador, então ao longo do tempo alguns foram mudando, né? Mas o Patriota tinha ali, a minha única preocupação era o quê? Cara, eu não quero coisa ilegal, eu quero sacanagem, velho. Então, tipo, não, tu pode se candidatar aqui, mas tem que fazer alguma sacanagem lá na frente, ou tá amarrado com alguém, cara, eu quero entrar de forma independente, prefeito que o meu partido ia apoiar, eu não apoiava, então não quero que seja assim, não, beleza, é isso aí mesmo, tranquilo, não tem nada de legal, é só isso, só tu se filiar, tu vai ser candidato e tal. E aí foi o que aconteceu, cara. Mas tu, só um ponto nessa relação, nesse teu ponto de escolher qual partido tu vai te filiar. Tu acha que a maioria dos candidatos faz essa análise, esse crivo de assim, ó, eu vou me filiar a um partido que tem a ver com os meus valores, ou vai na onda de partido que está com maior visibilidade, eu vou tentar entrar aqui? A maioria, olha aí vem polêmica, eu vou falar a verdade, mas gera polêmica, ninguém é dono da razão, vai, solta. Mete bronca. Na verdade, o que o cara vai... 300 e... Eu não lembro agora o número preciso, mas foi coisa de 370 candidatos. Foi a eleição em Blumenau com mais candidatos a vereador. Essa última agora? Essa última, 2020. 370 e poucos, ou 60 e poucos candidatos a vereador. Então é um por esquina, né, cara? Tu vai falar com teu amigo, mas o meu primo é candidato, cara, não posso ser... É uma coisa bizarra, é insano. E aí eu vou falar dos números também, que deixou muita gente incomodada depois disso. Mas enfim, o que a maioria vai analisar? A maioria não quer nem se eleger vereador. A maioria quer o quê? Pô, vamos analisar quem é o prefeito que está com mais chance aqui. Quem são os dois que estão com mais chance de ir pro segundo turno.
porque daí eu vou colar num partido que está apoiando ele, da base dele, ou do próprio partido do cara, e dependendo da minha votação eu vou ganhar um cargo comissionado pós-eleição. Entendeu? Entendi. Então, dependendo do número de votos que eu angariar. Cara, tem prefeitura, a gente sabe assim de histórias que tem prefeitura que já tem cravado, assim, entendeu? Pô, não elegeu, mas fez 2.000 votos, o cargo é de secretário. Tá. Não se elegeu, mas fez 1.500 uma votos, tabela o cara já é a tabelinha, tem a tabelinha da sacanagem ali, né? Com o dinheiro de vocês aí que estão assistindo, ó. E se fosse pra trabalhar, beleza, cara, mas a gente sabe que não é assim. Então hoje se tu entra na prefeitura, não, vamos deixar só quem tem que trabalhar mesmo. Tu vai rapar fora metade dos comissionados, pô. É a verdade. Mas enfim, então a maioria ainda com esse pensamento, Gil. Eles querem só um cargo, não interessa. A pergunta é essa, eu não estou escolhendo o meu partido vinculado aos meus valores. Como isso, não eu estou escolhendo o partido que é conveniente, que vai me favorecer lá na frente. Isso. Mesmo eu não sendo eleito, eu vou levar uma certa vantagem lá na frente com um cargo comissionado, com alguma coisa assim. Exatamente. Só abrindo um parênteses, os palhaços de esquerda que estiver vendo e quiser cortar, mas tu é assessor do deputado que tá falando isso, calma que a gente vai contar a história aqui, como é que foi a parada. Não vem querer fazer cortezinho sacana aí, não. De novo, o jogo de interesse entrando na... Sempre. Exatamente. Então, não tem valores, não interessa o valor, entendeu? Tipo, pô, vou no, sei lá, no PCdoB, no Partido Comunista do Brasil, como é que eu vou estar no PCdoB, cara? Tipo, sou anticomunista, não tem como eu estar no PCdoB. Dando um exemplo bem... Sim. Extremo, né? Bem... Extremo só pra enaltecer aqui, mas enfim, é assim que acontece, cara. Então, tipo, Venturelli, eu iria pro PSDB, por exemplo? Não vou, cara, porque é um dos partidos que mais sacaneou o Brasil também, não tem valor algum, sabe? É tudo aquela política tradicional. Então, assim, não encaixa no meu perfil, entende? E aí muitas pessoas não entendem isso. Poxa, mas daí tu não se elege. Mas, cara, eu não tenho... Eu não vou fazer de tudo para me eleger. Se eu não entrar por causa desse meu posicionamento, cara, pelo menos eu vou deixar valores para os meus filhos. Isso interessa para mim mais do que qualquer eleição, por exemplo. Massa. Né? Então, assim, o Patriota era o que mais se alinhava nesse sentido. E me deram liberdade. Pô, tu pode entrar do teu jeito. Pô, beleza, é isso que eu precisava, né? E aí fui. Na época não usei o fundo eleitoral. Que o fundo eleitoral, para quem não sabe, eu acho que está em 5 bilhões. 5 bilhões e alguma coisa. Que é dinheiro nosso, que você financia campanha de políticos, né? Claro, dentro da própria direita existe uma certa divergência sobre isso e vale realmente o debate, porque daí fica aquele negócio, pô, e eu tenho eleitor que me falou depois, cara, eu voto em ti próximas eleições aí, mas uso o fundo eleitoral, porque os pilantras usaram e entraram, entendeu? Isso é o complicado desse jogo. Triste, né? E aí tu fica naquela. Então, e faz sentido realmente. Se cortar para todo mundo, tem que cortar mesmo. Eu acho que tem que cortar. Geral daí, não né? deveria de existir os 5 bilhões, não deveria de existir, entende? Mas zero, né? Tinha que ser zero. Isso, mas realmente isso acontece. O Venturelli, que é conservador de direita, vai e não usa, o cara da esquerda vai usar tudo que ele pode, entendeu? Mas sim, vale o debate. Não estou dizendo que esse debate é errado, realmente ele pode existir, mas cara, é uma sacanagem mesmo. Então, mas foi válido da minha parte, assim, pô, não vou usar o fundo eleitoral porque a experiência foi boa. Então eu arrecadei, cara, só para vocês terem noção de números, assim, eu arrecadei de vaquinha online e amigos que me ajudaram em torno de 3 mil reais, assim, basicamente, né? Então desse dinheiro eu paguei o advogado do partido, porque eu não aceitei o dinheiro do partido, no caso. E aí fiz meus santinhos, enfim, toda aquela coisa. Cara, nem tinha adesivo de carro, fiz alguns só, e 100 eu acho só. Coisa mínima, assim, mínima. E aí a minha votação foram 996 votos. Eu sempre falo 1.000 para 4 só, né? Mas enfim. Pra alguém que entrou pela primeira vez, né, cara? Aí vem um negócio, para vocês terem noção. Teve cara que não se elegeu que gastou quase mais de 100 mil reais, cara. Tem cara eleito aí que deve até a alma pro Satanás, bicho. Porque o cara gastou mais de 200, 300 mil reais e vai ter que voltar na troca de alguma coisa. Depois, verdade. Alguma leizinha. Ou vocês acham que as leis bestas que os caras fazem é por ser besta? Claro, tem muito idiota, né? Isso tem no mundo, né? Em todas as áreas. Mas tem muita leizinha besta que tá beneficiando um camarada. Muitas é pra devolver um favorzinho. É pra devolver um favorzinho da grana que o cara investiu, entende? Então, pô, tem cara aí que fez 2.000 votos
e gastou não sei quantos mil, 200 mil, pô, e o Zé Ruela ali gastou 3 mil reais e fez 1.000 votos, cara. Os caras ficam loucos, bicho. Porque, querendo ou não, se torna um potencial. Claro, são várias variáveis. Estou dizendo aqui que eu vou me eleger em 2024. Mas isso tudo pode acontecer, né? Para uma eleição ela é muito ampla, são várias variáveis para que tu se eleja. Mas a tendência é que cresça, digamos assim. Então, pô, esse cara não tem rabo preso com ninguém, ele foi ali e tal. Nesse jeito doidão de ser, o cara fez 1.000 votos, pô, esse cara é um perigo, entende? Ô, Rafa, e teve candidato que fez menos votos do que tu e entrou? Não, porque é bem complicado, assim, mas quem elege é o partido, né? Sim, a história da legenda. Isso, por exemplo, só para vocês terem uma noção, em Blumenau aqui, os partidos políticos poderiam ter até 23 candidatos. E é importante que tenha o máximo possível. Porque esses 23 vão fazer a quantidade que vai eleger um ou dois do partido, que são sempre o primeiro e o segundo, né? E o nosso partido elegeu um, que já era um vereador eleito. Dentro do partido eu perdi só para o vereador eleito e para um ex-vereador, que ficou em segundo lugar e não se elegeu. Quantos votos tu teria que ter feito para ter entrado, Rafa? Dentro do partido, assim, nessa eleição, cara, a legenda... É que talvez a legenda deveria ter angariado mais, né? Sim, não só ele, né? A legenda deveria ter angariado mais, mas aí eu deveria também ter ficado na frente do ex-vereador. Cara, pelo menos ali mais uns 600, mais uns 800 votos, assim. Tá. Com a legenda boa, a gente faria duas cadeiras. 2.000 ali, vamos lá. 2.000 com a legenda bacana. Fazendo para bater duas cadeiras. Mas vamos lá, tu comentou em legenda, sei lá, 23 candidatos na legenda, no partido, né? Eu sozinho, tô chutando o número aqui. Eu realmente não entendo como funciona isso. Tu faria uns 5 mil. Isso que eu ia falar, eu sozinho fiz era 5 mil número que eu ia usar. Eu acho que ele é bem coerente. Eu sozinho fez 5 mil. Fiz, sei lá, 5, 6 mil votos. Mas os demais do meu partido... Mas o teu partido não bateu a legenda. Não bateu ali fora. Isso já aconteceu várias vezes. Cara, eu mesmo, Sério, eu posso ser o cara mais votado e eu fico fora. Sim. Fica. Porque a média era mais ou menos 10 mil votos. Eu vou dar uma média básica assim, mas eu acho que era 10 mil votos o partido tinha que fazer para fazer uma cadeira. Então se tu tá num partido ali que todo mundo fez 10 votos, eu fiz 10 e tu fez 5 mil sozinho e não bateu, tu tá fora. Pega o exemplo, vai lá. Mesmo eu sozinho tendo feito mais claro, mais caras que entraram. Tá fora. Porque tu pega aí, o vereador mais votado teve 4 mil e pouco, se eu não me engano, Isso. Tu fez 5 mil, mais do que o cara. Não entrei. Mas a tua legenda em si não cumpriu o voto para ganhar uma cadeira, entendeu? Geralmente esses caras que já são políticos, que nem o mais votado e tal, os caras já montam uma legenda poderosa, já sabendo, o Kainan vai fazer. Os caras já têm uma manha assim, né? O Kainan vai fazer 500, tal. É um network, já tem. Claro que nesse jogo, nós da direita também vamos ter que aprender a jogar para poder eleger alguém. Isso é fato. Né? Então, isso também vai ter que acontecer de alguma forma com a gente daqui a pouco. Só que, e como eu falei, dentro do meu partido, o Gilson, que é o vereador eleito, ele foi muito transparente comigo nesse ponto aí. Nós temos umas diferenças políticas de posicionamento, mas ele foi muito correto nesse sentido, porque ele sentou para conversar comigo, cara, é assim, assado, a legenda é assim, assado, eu tô entrando para tentar fazer mais votos e me eleger, então é trabalho, cada um vai trabalhar, entendeu? O teu partido, digamos, hoje o atual é outro já, né? Tu falou PTB, né? Hoje eu estou no PTB, Tem mais força, digamos, do que o outro? Não quer dizer, cara, isso vai depender da estratégia de cada um para 2024. Agora os olhos das eleições são para 22, né? Sim. Candidatos a deputado estadual, federal, tudo. E as municipais são bem diferentes, assim. Então, claro, já se começa um trabalho agora. Mas a ideia é que, passadas as eleições de 22, aí sim, os partidos já têm que começar a se coçar. E o cara que tu trabalha hoje também, ele é bem visado, né? No meio político, né? Também. Polêmico também, eu ia dizer, mas beleza, assim. Então, falar rapidamente como é que surgiu isso aí, né? Porque isso tudo vem de encontro com isso que eu estava falando sobre a eleição. Eu sempre fui com o seguinte pensamento. Se eu não me eu fui com o pensamento de me eleger, cara. Eu queria me eleger e tocar fogo dentro da Câmara. Esse é e expor pilantra e... Tanto que uma das pautas que eu tinha de campanha, cara, era o seguinte, eu não vou prometer nada que eu não possa cumprir. Então a primeira coisa que eu posso tentar fazer eu quero uma auditoria das contas do coronavírus, pô. Veio mais de 110 milhões para Blumenau, mais de 123 milhões para Blumenau e tá tendo fila no posto de saúde para... Não tem teste, não tem teste pra todo mundo fazer, cara. Já é básico, já, entendeu? Então, onde é que foram os 123?
Entendeu? Então, cara, ia tocar fogo, né? No sentido figurado. Será que vai entrar alguém que tem coragem de mexer nessa caixa? Entendeu? Né? Quem tem rabo preso não pode, né? Então, assim, cara, daí eu tinha o seguinte pensamento. Eu vou me eleger, e se eu não me eleger, claro que é uma possibilidade, eu vou voltar pra minha profissão, cara. Vou continuar atuando na minha área e tal, talvez estudar pra algum concurso na área policial, sei lá, ia tocar minha vida novamente. E o Gessé, nós conhecemos ele desde 2019, já bem naquela época que eu conheci ele na internet, assim, cara, de bobeira. E o que me chamou, ele foi eleito pela sigla do Bolsonaro na época, o PSL. Ele também era um cara que não era político e se colocou à disposição e se elegeu, sabe? Foi uma coisa bem natural. E como é que eu conheci o cara? Ele era do partido do governador. E o governador, né, diga-se de passagem, deixou a base dele de lado. Se elegeu com as propostas do Bolsonaro e cagou pra tudo no fim das contas, né? Ficou bem queimado aí, né, no cenário. Bem queimado, com os conservadores, queimou total, cara. Porque ele disse que ele ajudou o Bolsonaro, da onde, cara? Podia ter um cachorro com 17 a governador, o cara ia ser eleito, pô. É verdade, é verdade. Cara. Pior porque a primeira coisa que ele fez era comandante Moisés. Quando ele se elegeu, ele já trocou. Ele já colocou Carlos Moisés, não quero que me chame de comandante, já para desvincular o nome do Bolsonaro. Aí tudo que o Bolsonaro fazia lá, ele fazia contrário aqui. Entendeu? O Bolsonaro tirou a taxação agrícola, ele veio aqui e colocou no estado. Então tudo ele foi... Enfim. E aí o que me chamou a atenção foi o Gessé era do mesmo partido e quando o governador começou a sair da linha ali do que ele tinha se proposto, o Gessé começou a tocar no pau, cara. Tipo, não... indo mais aditivo pra ponte Hercílio Luz, o cara de Chapecó nem usufrui a ponte, tá pagando aditivo, não sei quantos anos estava lá a ponte e milhões aí ele tinha assinado mais um aditivo de não sei quantos milhões. Acho que aquela ponte já foi bilhões, não? Bilhões, aí já foi mais de bilhão, eu acho que teve uma CPI, até o próprio Gessé que instaurou ali, e aí no fim, o cara meteu um vídeo explodindo da ponte e tal, eu falei, esse cara é diferente, cara, que é isso aí, bicho? Aí ele veio com uma proposta de não usar, isso tudo na época eu não conhecia, aí veio com uma proposta de não usar dinheiro público, para não usar as regalias com dinheiro público. Então, assessor, por exemplo, o assessor ele pode ganhar R$400 de diária se ele sair da cidade dele. Então eu posso sair daqui, ir lá em Gaspar tomar um cafezinho, assinar lá e ganhar 400 pau de diária. Geralmente os caras usam isso para quê? Pra fazer a rachadinha do caixa 2 de campanha. Entendeu? Me dá 300, fica só com 100 pra ti. Que vamos acumulando pra campanha aqui. Tem 4 aninhos pra nós engordar o porquinho. Então E ele, não usa diária, não usa carro oficial, não usa gasolina. Ninguém deve saber isso. Na Assembleia Legislativa, por exemplo, o deputado ele tem direito a um carro oficial, um carrinho oficial, ruizinho do ano, que é um Corolla, bem boinho assim, carrinho ruim. E se tu negar, não quero usar o carro oficial, daí a Alesc, que fora o teu salário, fora tudo, ela te dá uma indenizaçãozinha de R$7 mil, só pra tu manter teu carrinho particular. Mês. Então olha a sacanagem, velho. Gasolina da cara. Gasolina é... Legal falar pro pessoal entender. Gasolina é gasolina ilimitada, né? Full. Fora o teu salário, pode gastar à vontade. Dono da Petrobras, cara. E aí o Gessé, isso me chamou a atenção. O cara negava tudo, porque foi uma proposta dele de campanha, né? Tá. E aí, para vocês terem noção... Mais quantos assessores ainda? Vamos lá, vamos esmiuçar o... Assessores, acho que pode ter 22 ou 23 no total, caramba. Entendeu? Até eu, né? Eu particularmente sou a favor de tu ter uma assessoria se vai trabalhar de verdade. Mas aí que eu ia dizer, porque, tu pega um deputado desse, ele, 22 pessoas do teu lado, tu é uma empresa já, uma empresa. Deveria ser, pelo menos. Exatamente. E assim, enfim, isso chamou muita atenção ali, até no nosso grupo à época, e hoje ele já economizou 3 milhões de regalia. Então, mostrando que realmente, cara, dá pra fazer mais com menos, né? Enfim, isso falando de um cara, né? Falando de um cara. São 40 deputados estaduais. Pessoal, daí... 120 milhões, bota aí se todos fossem iguais. No mínimo 9 vereadores em cada cidade. Então tem Câmara de Vereador nas mais de 5 mil cidades do Brasil. Tem nos estados e no Distrito Federal assembleias legislativas. E fora daí o Senado e o Congresso Nacional, que é e as prefeituras e os governos de estado. Cara, uma sacanagem sem máquina pública é pesada, muito grande. E o judiciário que a gente banca também com altos salários, com vale não sei o que. Então é muita grana, cara, muita grana.
Então, assim, é mais uma questão de mostrar que, pô, olha a incoerência, entende? Porque, claro que um cara só não faz diferença sozinho, mas faz diferença no pensamento. As pessoas começaram, pô, olha aí, cara, que diferente. E aí o GC na época fez um grupo, né, que ele é idealizador também com a Coalizão Conservadora, eles fizeram um contato com a gente, e aí nos unimos a eles, e aí chegada a campanha, pô, cara, foi muito natural. O GC falou, não, eu vou apoiar quem é da causa mesmo, quem foi, quem a gente acha que é dos nossos, né, que é o cara que quer fazer diferença dentro das câmaras e tal. Então, pô, o cara veio aqui fazer campanha na rua comigo, entregar santinho num sábado, trouxe assessor, ninguém usou diária, né, trazendo o exemplo de novo. E o cara nunca me cobrou nada, ele nunca falou assim, ó, na época, isso nem pensava que queria ser assessor dele. Pô, tô te apoiando aqui, mas em 22 eu quero... Nunca nem pediu, cara. E já era automático, porque é óbvio que a gente ia ajudar o cara, vendo quem ele era, né? E aí, beleza, ele como ele não usava o número de assessores, ele não usa até hoje, eu acho que deve ter, acho que uns 15, 14, então não usa os 22. Então ele queria alguém nessa região, queria alguém, né, pegar alguém que ele não tinha aqui, porque ele é de Criciúma, a base dele é de Criciúma. Tá. Então daí tem os assessores jurídicos, tem toda aquela galera que fica no gabinete, mas tem os de base, que daí é o caso. E aí o que acontece, cara? Acabou a eleição, muita gente veio falar comigo no sentido assim, pô, vai lá, fala com algum vereador para tu ser assessor ali, para tu manter na política. Claro que nesse ponto é diferente, porque você voltar para a iniciativa privada e fazer política, tem família, vai ter que trabalhar, vai ter que fazer mais política, fica complicado mesmo. É um jogo desigual. Melhor tu já tá no meio, né? Melhor tu tá no meio. Mas aí eu pensava comigo assim, ó, pá, peraí, na gestão atual, dentro da prefeitura eu não vou trabalhar, porque eu não compactuo com as ideias, acho que tem um monte de coisa errada, totalmente incoerente com o que eu falei até hoje, né? Não tem espaço para mim, mesmo que tivesse eu não quero. Na Câmara de Vereadores tem certos vereadores que eu tenho, não sou amigo, não é amigo assim, aproximação política, mas não temos as mesmas ideias políticas. Então como é que eu vou trabalhar só por um salário, só para estar no meio? Cara, tem que ter alguém alinhado contigo. Então tiveram sondagens assim, de certos vereadores, mas eu não tinha interesse. E as pessoas que me falavam isso, tipo, pô, mas não tem a minha ideia, cara, nós vamos se matar. Pô, se tu me convidar pra trabalhar contigo e a gente não tem a mesma ideia, cara, nós vamos se matar, bicho, entendeu? Nós vamos se matar. Se é pra mim ficar quietinho ali só... E aí, um certo dia eu comentei assim, cara, com a minha esposa, falei, cara, eu acho que hoje, tem claro alguns deputados estaduais que a gente gosta bastante, mas que tem o meu perfil, assim, que eu gosto. Eu falei pra minha mulher assim, cara, só o GCL eu trabalharia porque o cara é como eu gosto, aquele jeito... Aí a minha esposa, pô, mas por que tu não fala com ele, cara? Pô, não tem nada de mal. Mas eu pensei, cara, mas é sobre isso, ó, entendeu? Eu não queria que ele pensasse que eu fui procurá-lo. Se não ganhasse, eu já queria um empreguinho, um carguinho. Não é sobre isso, entende? Então eu falei, não vou pedir. Não é do meu feitio. E passou ali, acho que uma semana, passaram 2 semanas das eleições, aí me ligaram. Pô, Venturelli, não sei quais são os teus objetivos. Tu deve voltar pra tua área e tal. A gente tá querendo alguém na região de Blumenau, Vale ali do Itajaí, que seja alinhado conosco, cara. E tipo assim, pô, tu é o cara que é unânime aqui no gabinete, que a gente quer você trabalhando com a gente. Pô, fiquei muito feliz, assim, porque foi natural, né? E aí quando me chamaram lá pra gente conversar de fato, isso que é legal, assim, ressaltar, né? Foi falado assim, ó, de todos os candidatos a vereadores que a gente apoiou aí pelo estado, não foi só o Venturelli em Blumenau, foram várias cidades, né? Vários municípios. Tu foi um dos únicos que não pediu cargo se não ganhasse. Entendeu? A galera já chegava naquele que a gente conversou, tipo, pô, se eu não ganhar, me bota aí na tua assessoria. Então, pô, a gente viu em ti que não era sobre isso, entende? Porque tu não veio pedir, não era sobre cargo, era sobre a causa. E a gente precisa desse cara aqui dentro hoje, um cara que tá pela causa. Então, claro, aí automaticamente tu vai estar com a gente em 2022, mas depois a gente vai te ajudar, tentar te alavancar de novo nas próximas, enfim. Que eu nem me preocupo, cara, porque eu acho que tem tanta coisa para acontecer, eu gosto de fazer meu trabalho dia a dia. Se lá na frente surgir e for de novo, pô, beleza, vamos pro pau novamente, né, cara, vamos pra batalha, mas também eu sou bem tranquilo quanto a isso, porque a partir do momento que tu começa demais, cara, pelo poder, é aquilo que eu falei antes, começa a fazer qualquer coisa. Eu não quero chegar nesse ponto, sabe?
Eu sou do ponto que se eu precisar sair... Tem valores por trás, né? Exatamente. Se eu precisar sair da polícia, não, mas não sei o quê, vem trabalhar com outra. Cara, tchau, bicho. Entendeu? Não vou ficar dependente disso, não. Então, assim, cara, foi muito orgânico, sabe? Foi muito natural. Isso que foi legal. Claro, aí, como eu falei, tem pessoas que não entendem. Tu fala dos assessores, mas tu... Mas é a verdade. Geralmente, a maioria está ali só pelo cargo, entende? Então, claro, pra mim hoje é mais fácil, trabalho com política. Então, pra mim é muito mais fácil, claro, mas foi de forma natural. Isso vale a pena deixar bem claro. Cara, porque é massa pra caramba e ver que tudo isso, né, toda essa trajetória se caminhou de uma forma, igual tu falou agora, natural. E é legal ter esse posicionamento, Rafa, de querer fazer o bem por todos nós, porque querendo ou não, porra, a gente paga imposto, né, no CLT, na fonte já, mas no mercadinho, quando tu vai lá comprar tua carninha, tu já paga também. Claro, imposto então, tá em tudo. Tu paga imposto tá em tudo. E cara, ver alguém que tá preocupado com o nosso dinheiro é algo diferenciado, cara. É esse tipo de cara que a gente tem que valorizar. O problema da carga tributária hoje, eu não vejo tanto o tamanho da carga tributária. Eu não me importaria de pagar impostos no montante que eu pago hoje se eles retornassem. Perfeito, concordo. Se tu tivesse... Se a qualidade do atendimento Perfeito. em tudo fosse perfeita. A carga tributária que a gente tem hoje, que a gente paga imposto para todo lado, e é imposto em tudo, não adianta. Na compra do copo tem imposto, no combustível tem imposto, o imposto está ali implícito em tudo e não retorna, cara. Então tu paga um imposto gigantesco, mas os serviços não têm a qualidade que deveriam ter. Perfeito. E é aí que dói, né, cara? E eu fico realmente, cara, me deixa indignado, assim, eu tenho que hoje tentar mentalizar meu dia pra parar em certo horário, porque senão eu fico remoendo e nem durmo, assim, às vezes não deixo de dormir, mas vou dormir tarde pensando, porque assim, ó, pro político, pro judiciário nunca falta, entende? Pode faltar pra tudo. Se precisar cortar do cidadão, o cidadão que se arrebente. Mas pro salário do político, fala aqui, ó, na própria carne, cara, o salário do assessor não deixa de cair na conta no dia certo. O salário do político não deixa de cair na conta. A regalia de quem usa não deixa de ir. Então os caras cortam tudo do cidadão, mas do político e do judiciário, do executivo, do legislativo e do judiciário, não falta. Cara, isso é uma sacanagem sem fim. Enquanto é o contrário, o povo deveria estar bem assistido. Né? E não estou falando aos pobres, não, todo mundo que paga imposto. Que se lasca o pobre, se lasca o classe média. Ou no fim tá aqui o povo batalhando na rua para defender essa galera toda, né, cara? Sendo que deveríamos se olhar e dizer, eu de direita, tu de esquerda, mas bicho, tamo junto porque assim, nós temos uma briga que é contra um sistema que tá ali, entendeu? Claro que, por exemplo, assim, né? Dentro dos legislativos você tem os nichos, né? Então o cara de direita foi eleito pela direita, o cara de esquerda foi eleito, ele tem os segmentos ali. Mas, cara, em tese, né, o político ele tá ali para servir a população. E hoje, cara, a gente tem que ter muito cuidado e desmascarar esses caras quando começa nesse autoritarismo. Tu não pode questionar o que eu tô fazendo aqui. Cala a tua boca, quem paga o teu salário sou eu, cara, entendeu? Posso questionar sim, e é dever do poder público responder o cidadão e responder com educação. Às vezes eu vejo aí, cara, até prefeito respondendo meio assim, bicho, bota o rabinho entre as pernas, quem te elege é o povo, quem pagou a tua vida inteira aí na iniciativa, no poder público foi o povo. Então tu não vê, às vezes tu vê político querendo se passar com a população como um semideus. E tu tem que questionar político. Tem que questionar, cara. Deveríamos ter essa cultura. O papel da população deveria ser esse. Eu até digo, desculpa, Ramon, mas assim, eu até digo, cara, as coisas deixam de acontecer porque não. Cara, eu queria ver se fosse 50 cabeças, 100 cabeças ali dentro da Câmara de Vereadores pressionar os caras. Aperta, né? Mas não vai. Tu entende? Ninguém tá nem preocupado que a sessão... Nem sei se os caras já iam deixar entrar, né? Já iam começar a barrar na entrada. Não pode. E tal. Não pode. Agora inventaram aí a pandemia, daí tem que cuidar mas para se reunir para votar sacanagem, eles podem, né? Mas assim, a sessão plenária da Câmara, terças e quintas, onde são votados os projetos, tudo, 3 horas da tarde, cara.
Quem é o cidadão que justamente feito para ninguém acompanhar. Pra isso, né? Exatamente. Aí um dia tentaram, acho que mudar, não, mas é energia. Para, vocês gastam um monte de besteira, não vai gastar com energia. Isso até aí uma piada, o cara vê são isso, várias né? coisinhas. É assim, tudo feito, procurando fazer o máximo em off possível, né, cara, pra não ter o... E cá entre nós, como tu falou, vamos lá, 98% tá num horário de trabalho, como um CLT, o cara não tem como sair. Não pode. Não vai. Vai dizer o que Como que tu vai lá participar? Como que tu vai criar a cultura de ir lá participar do negócio desse? Agora, se já é feito no horário que tu não 7h30 pode. da noite, por exemplo. Isso é diferente. Então, é o horário que dá pra ir, né? A maioria, pelo menos, para ir. Claro que tem quem trabalha, mas a maioria... Isso aí, mas a grande maioria conseguiria acompanhar se fosse do interesse. Perfeito, isso aí. Como que estamos de tempo, Cainino? Pô, tamo legal, cara. Estamos dentro? Dá pra soltar mais umas pedradas aí. Legal, né? legal. Pro Rafa. Eu tava pensando um negócio antes, né? Voltando um pouquinho, tu falou lá daquela parte de fundo eleitoral, né? E aí, pô, hoje o fundo eleitoral é destinado para partido, né, cara? Não sei bem como que funciona a divisão e tal, mas é para o partido, né? A divisão é a seguinte, quem tem mais cadeiras no Congresso Nacional tem mais dinheiro, entende? Tu já pensou se fosse feito um negócio assim, ó, tipo, tem um fundo eleitoral, beleza, né? Só que tem um ranking dos políticos. E é um ranking por projetos que foram feitos por ele, alguma coisa assim, foi devolvido algo bom para a população, entendeu? Que foi considerado bom. Aí ele tem um ranking. Esse cara tem direito a uma parte maior do fundo, entendeu? Nada vem envolvendo. Tô só dando uma viajada, né? Mas seria uma parada massa. Eu queria que fosse sem grana. Sem grana e com limite para que corporações com interesse não pudessem botar 1 milhão. Não, sem grana e um limite tal para todo mundo aqui máximo. E aí vai ser no campo das ideias. Quem vai conquistar a população? Aí eu queria ver. Aí tenho certeza que a maioria ia sair da política, cara. Até porque isso influencia na questão de... Não sei, tô viajando, não conheço. Mas tu vê campanhas políticas, por exemplo, onde o tempo de TV é muito discrepante para esses caras. Poxa. Sim. Tem um maluco que tem 4, 5 minutos na TV e tem outro cara que tem 20 segundos. 15 segundos. Isso me vem em mente, sabe o que? Lembra a época do Enéas, que ele falava rápido para poder chamar atenção. Para poder chamar atenção, e tipo, ele tinha 20 segundos de televisão. E na época dele, só existia televisão, não tinha internet. Que aconteceu com o Bolsonaro, mas sem internet. Exato. A diferença foi o Bolsonaro também tinha muito pouco tempo de televisão. Mas ele teve a internet a favor dele. Se tu pegar as ideias do Enéas, cara... Porra, bicho. Cara, a gente ia ser um país de... massa, tá? Ele era um monstro, cara, em algumas ideias, Ele sabe? falava há 30 anos atrás e coisas que estão acontecendo hoje. Exato. Esses tempos eu fui ver alguma coisa. Isso, ele falava, sei lá, há 30 anos atrás, de coisas que acontecem hoje, cara. Esses dias eu vi algum trechinho de um corte, de alguma coisa dele, ele questionando numa candidatura lá, presidente, não sei de quando, como é que seria a sustentabilidade elétrica do Brasil, as hidrelétricas do Brasil, tipo lá atrás, cara, que ninguém pensava nisso, o cara já abordava esse tema. E taxava um bicho de retardado. Ele era louco. Ridicularizaram propositalmente. Caramba, tá? Tem um corte dele, só pegando o gancho, tem um corte dele no Serginho Groisman, das antigas. Vale a pena, procure no YouTube, que é muito foda. Muito foda. Não vou falar o que é, mas procure. No Programa Livre, que era Programa Livre na época? Cara, eu não lembro. Acho que era na época do Enéas Vivo, deve ser Programa Eu lembro que era o Serginho Groisman que tava ali e o bicho fez uma pergunta, um cara do palco fez uma pergunta e o bicho, assim, ó, deu uma aula. A inteligência do cara. Ele falava já da Amazônia, que ninguém tá preocupado com a árvore da Amazônia. A árvore que tu planta vai nascer. É o minério, é tudo que é de riqueza que a gente tem dentro da Amazônia. É isso que eles querem. É isso que as organizações internacionais não dá outra, é isso que hoje se discute, isso aí. Né? Então Por isso tem muita ONG por lá. Exato. Muita ONG ganhando muita grana e querendo vender a terra brasileira. Cara. É fogo, cara. E Rafa, tu comentou aí antes, né, sobre... Tu falou 2022, né? Tu pretende se candidatar de novo realmente? Hoje tu tá no partido, como tu falou. Pretende voltar para a cena ou ainda está meio indeciso? Não é questão de indecisão, é porque isso depende de vários fatores, inclusive da questão do partido. Né? Eu ia comentar, a decisão não é só tua também. Né? Assim, se eu colocar à disposição, provavelmente, mas assim, o cenário ainda, a janela partidária ela fecha em março, ou final de março, início de abril, que daí são 6 meses antes da eleição. Então até ali tem muita água para rolar. E aí hoje o que eu tenho em mente é apoiar o deputado GC, que eu trabalho com ele automaticamente,
E, claro, a eleição a reeleição do Bolsonaro, porque vai pegar fogo esse ano. Vai pegar fogo, vai ser diferente, não vai ser tão fácil como 2018, tenho certeza disso. Muita gente diz, vocês são idólatras. Temos nossas críticas internas, sim, normal, como temos com a esposa em casa, né? Liderar como presidente da República, mas a gente entende que ainda é um cara que tem os nossos valores. Realmente a sacanagem com corrupção que acontecia dentro do governo, isso acabou, né? E claro, é um cara sozinho, até o professor Olavo falava sobre isso, que eleger um presidente sem a base é jogá-lo ao fogo, né? E é isso, o sistema tá ali cercando o cara e qualquer um já teria aparecido. Não depende só do presidente em si, né, cara? Depende da questão do Congresso, então isso é muito importante, votar, e bons deputados também, mas também todos que estão se apresentando no cenário, pelo amor de Deus, né? Não tem nem condições. Já que tu é um cara declarado direita, o que tu acha do Lula? Vagabundo, bandido e ladrão. Cara, sério. Ninguém é dono da razão, cara. Então é uma pergunta que não podia passar. Ninguém é presidiário, é fato. Isso aí é só pra olhar no Google. Não tem nem. Não podia faltar, cara. Essa eu quero fazer. Quando vinha o opositor, quando vinha alguém de esquerda, se quiser participar, vou fazer a mesma pergunta. Quem tu acha do Bolsonaro? Fascista, eletricista, isso aí, é um jargão dos caras. Eletricista. O legal, tudo isso, né? É aquela, né, cara? Um cara tem algo contra o outro, outro tem contra o direita e, cara, faz parte. É o respeito à escolha de cada um, né, cara? Então, exatamente. E é o que falta hoje, né? Eu ia comentar isso agora, é o que falta hoje. Tu não, sinceramente, cara, nas eleições eu não sou um cara que eu me posiciono na internet e não faço nada desse tipo. Mas eu percebi uma coisa, e eu também tô cagando pra quantidade de seguidores que eu tenho no meu Instagram, né? As pessoas que estão lá, se me seguem porque gostam de mim, show de bola. Se não gostam, foda-se também, cara. Tá ali e me aceita do jeito que eu sou. E eu fiz uma vez um comentário, na verdade teve uma... vocês lembram aquela invasão que teve no plenário? Uma galera entrou lá, galera do Sem Terra, a porra toda lá. Enfim, eu peguei aquela imagem... Desculpa, no plenário não, perdão, na Bolsa de Valores, cara. Na B3. Agora foi recente, né? Quebraram, picharam, né? Perfeito. Tipo assim, eles foram lá e vandalizaram uma coisa sem entender porra nenhuma, nem o que aquilo lá faz, né, cara? Mas tudo bem. E eu peguei aquela imagem, cara, e eu fiz uma pergunta lá. Enfim, eu nem lembro o que era. Uma galera deixou de me seguir. Deixa. Eu percebi que os números caíram, mas não porque eu dou bola, mas eu percebi. E, cara, não foi coisa de 10 cabeças, não. Foi uma galera. Eu falei, cara, só porque eu fiz um comentário sem posicionamento nenhum. Só comentou. Porque eu achei ridículo a atitude que eles tiveram entrando lá, né? Sem saber nem o que acontecia lá. Vamos falar o próprio ato de vandalizar, independente de onde era. Exatamente. Se era a B3, se era a prefeitura, se era uma concessionária de veículo. Se fosse alguém da direita vandalizando, exato. Da mesma igual forma, fizeram a pichação do touro lá, né? Do touro também fiz uma parada lá. Vandalizar já é um ato que tá errado. Isso. Exato, cara. Acabou. Aí, porra, sem posicionar a minha opinião, a galera deixou de me Alguém seguir, já levou etc, pro lado pro político. lado pessoal. Então, daí eu fiquei pensando, caralho, hoje em dia se fala pra caramba assim, em liberdade de expressão, em você ter a sua opinião e falar o que você quiser, mas eu me posicionei de uma coisa e a galera não gostou, não falaram comigo. Mas, cara, nítido que a galera se incomodou. Que pessoas ninguém mais se tolera, né? Exato, cara. Daí fica pensando. E que quando tu te posiciona, e quando tu te posiciona, tu deixa de ser neutro, que tu tem a tua posição bem clara, exato. Tu vai sofrer muita retaliação. Tu vai ter os dois lados, tu vai ter quem te apoia, mas tu vai ter quem é contra. Após 2018, eu vou falar o lado que eu acho depois, né? Mas após 2018 ficou aquela, ou você era de direita, ou você era de esquerda, comunista, ou tu era o isentão que tá trabalhando pro comunista. Então você é isentão, então ficou muito tempo isso, então, nem o cara que não quer se envolver, o cara era esculachado, né? Mas eu acho que isso é parte natural desse processo. E eu acho importante, cara, por quê? Porque nós só tínhamos até então o pão e circo, que tu falou antes, e tínhamos, cara, é fato, um partido político que dominou o Brasil e roubou os cofres públicos, financiou ditaduras pelo mundo, e não tinha mais debate político, era só aquilo ali, cara, era bandidagem, falcatrua e corrupção. Então entrou a direita,
automaticamente polarizou, não tinha como ser diferente até então. Hoje eu acho que até diminuiu um pouquinho já, porque quem não quer se posicionar já ninguém dá mais bola, assim, deixa o cara lá. Mas num determinado momento precisou disso porque era só um lado dominando o cenário. Agora tu tem a direita debatendo com a esquerda, claro, ainda é aflorado, né? Os ânimos são aflorados, mas eu acho que a tendência é... Mas eu acho que esse debate ele é importante. Ele precisa acontecer, porque, na minha opinião, de novo, né, ninguém é dono da razão, então a gente não está aqui com verdades absolutas. Mas todo e qualquer cenário, tu só cresce com opiniões divergentes da tua. Exato. Se todo mundo pensar igual, a gente não sai daquela caixinha, cara. Hoje, não iríamos ter desenvolvimento nenhum, né? Exato. Citando mais uma vez o professor Olavo de Carvalho, ele mesmo já falou, quando eu comecei esse movimento, eu não quero acabar com a esquerda. Eu quero que tenha a direita no debate, porque daí sim você tem o debate dos dois lados. Isso. Entende? E é natural que as coisas se revezem durante a história. A esquerda, a direita e tal. O que não pode é o que estava acontecendo no Brasil. Não tinha direita e só tinha a hegemonia da esquerda. Isso, na real, até saindo um pouco do âmbito político, que está muito no nosso papo aqui, mas todo e qualquer cenário, quando tu te fecha num grupo de pessoas que têm os mesmos gostos e as mesmas afinidades que tu fica naquele mundo, cara. Tu não te abre para ter novas experiências, para ter novas ideias, para ter diálogo sobre pensamentos diferentes da tua forma de pensar. E você tem que entender o lado contrário para também discordar. Exato. Porque eu sei porque, eu sei o que acontece e discordo por isso. Ponto. Essa tua colocação é importante. Tu tem que entender, ouvir o lado contrário para discordar. Só o discordar com embasamento. Eu estou discordando de ti por causa disso e falar com propriedade do que tu está discordando. O discordar porque, é o Rafa que está falando, eu não gosto dele, eu vou discordar dele. Porque ele falava sério nos vídeos, é um palhaço. Ele falou do buraco da teca. Eu entendo que tu tem que discordar, tem que ter a discussão, mas ela tem que estar embasada. Eu não vou discordar do Ramon porque, eu não vou com a cara do Ramon, eu vou discordar dele em tudo. Não, mas foi o que eu conversei com umas pessoas esse final de semana e a gente falou sobre isso. Teve alguém que falou, não, mas essa fulana que trabalha na rádio aí, num programa de televisão, é de esquerda? Poxa, não sei o que, ela não podia estar ali falando besteira. Não, ela tem que estar ali falando besteira. Porque daí ela mostra a incoerência dela e quem é de direita vai lá, mostra o seu lado e as pessoas vão ter o senso crítico de, verdade, essa mulher só fala besteira. Diferente do que tem acontecido no Brasil hoje. Canais de direita sendo fechados, pessoas sendo censuradas, não tendo Instagram, um deputado federal preso. Cara, é um perigo isso que está acontecendo. E eu sempre falo assim, algumas vezes já fiz comentários de Facebook e Instagram. Se você é de esquerda e tá batendo palmas para esse autoritarismo, você é o palhaço que também vai sofrer isso lá na frente. Porque hoje é com a direita. Uma hora vai chegar em ti. Mas uma hora vai chegar em ti também. Não pensa que... Porque o dia que tu discordar do fulano, que é o cara que tá fazendo ali o ato tirânico, ele também vai chegar em ti. Aproveitando, o Kainan até comentou aqui agora há pouco, né, sobre um post que ele fez e que ele não tomou nenhuma posição e tal. Qual é a tua opinião, cara, quanto a realmente se posicionar? Porque a gente fica nessa, assim, né? Eu, cá entre nós, cara, eu me posiciono, assim. Às vezes eu solto umas paradas, porque tem coisa que o cara não aguenta muito. E já deixei, inclusive, de ser seguido. Até por um brother que veio gravar um podcast com nós aí, que por sinal foi muito massa, mas deixou de me seguir. Mas, paciência, né? Enfim, o que eu queria dizer, cara, o Kainan trouxe esse de, não se posicionar tal, e perdi seguidores. Então, e uma grande massa da população pensa isso. Não vou me posicionar porque, cara, e olha, a gente tá tão preocupado com o que o outro vai achar da minha opinião que daí eu deixo de me expressar. Deixo de falar o que eu acho. Sendo que eu deveria, eu vou falar e se ele não gostar, beleza, ele tem direito de discordar e tal. Qual é a tua opinião quanto a isso, cara? Eu acho que, claro, as pessoas têm que se posicionar, meu ponto. Né? Tem aquela pessoa que não gosta de política, cara, beleza. Cada um tem uma vida diferente e cada um sabe onde o seu calo aperta, enfim. Eu acho que sim, as pessoas têm que entrar no debate político, porque se hoje existe corrupção no país e toda sacanagem é porque as pessoas deixaram de se posicionar e debater política. Elas só passaram a ver futebol final de semana e tomar cervejinha e churrasquinho e o circo rolando dentro da política. Daqui 4 anos a gente vê. Daqui 4 anos e tal. E o cara veio oferecer uma brita aqui também, a gente vê. Então,
Isso tem que mudar. E claro, né, cara, também tem aquela questão de as pessoas não podem se matar também entre familiares. Pô, vejo aí gente que é familiar se matando. Eu dentro da minha família eu tenho pessoas que se posicionam contrário, mas em festa de família, em final de ano, cara, nem vou falar de política. Palavrinha chamada tolerância. O problema é, né? Que hoje ela é muito pouco, não digo utilizada, ela é muito utilizada e pouco praticada. Exatamente. Só que se vier pro debate, eu vou falar o meu posicionamento. Perfeito. Só que isso, cara, as pessoas, eu vejo isso muito nas pessoas de esquerda, isso. Você vai lá, se posiciona e os caras não te dão nem espaço, já esculachando e falando sem embasamento nenhum, tá? É complicado, mas como eu falei, essa polarização ela foi natural e isso precisava, porque o cidadão ele tem que se inteirar da política, cara, principalmente da política local, para começar a cobrar o vereador, porque é o mais acessível para nós. Tem como cobrar o deputado federal? Que tá no quintal de casa aqui, né? Aqui não, cara, que os caras estão aqui. Tem que começar. E isso é ruim para os velhos políticos, porque até então não tinha ninguém incomodando eles. Quem incomodava era só o cabo eleitoral que precisava do seu cargo depois. Mas o cidadãozinho ali, ele nem se importava com política. As pessoas têm que começar a se importar, cara. Porque não adianta, Ramon, tu reclamar do buraco na estrada ou do ônibus que falta, da água que não vem, e aí tu ficar quietinho, não falar de política. Não, cara, não deixa de falar de política. Como a gente já falou, é o teu dinheiro que tá ali, né? Tudo é política, cara. Faz sentido, se tu paga o IPTU alto dentro da tua casa, é política. Se tu sai na rua e tem um buraco, é política. Se falta água, ônibus, tudo é política, cara. Então as pessoas têm que começar a entrar. Claro, tu não precisa virar um militante 24 horas e tal, mas tu tem que estar ligado, tem que acompanhar o vereador, tem que cobrar o cara. Boa. Tem que entender. Senso crítico. Senso crítico, total. Legal. Porra, bem massa, Rafa. Cara, acho que a gente tá num tempo massa. Estamos naquele limite legal. Vamos dar uma abertura pro Venturelli, então deixar uma mensagem aí pra galera. Manda bala aí, um recado final, qualquer coisa, cara. Qualquer coisa. Então, acho que, foi produtivo demais aqui, né? A gente falou, acho que tudo que tinha que ser falado aqui, acho que foi falado sobre política, sobre posicionamento. O que eu falo pesquisem, vejam a coerência daquilo que as pessoas estão falando. É fato tudo que aconteceu no Brasil até aqui. As pessoas, às vezes, deixam de falar sobre isso, como a gente disse. Viemos de corrupção, viemos de políticos que só querem usar do cargo para benefício próprio, e as pessoas têm que começar a entender que político tem que servir o povo, eles têm que estar ali, eles precisam estar ali para servir a população, para realmente fiscalizar. Então acompanhe a política, né? Seja crítico, fale com o vereador, vá lá, cobre. Mas é o vereador do outro partido, vai lá e cobra o cara também, porque ele é vereador, é papel dele fiscalizar, é papel dele ver que está faltando atendimento no posto de saúde. E é o que eu sempre falo, nosso farol, para nós somos de direita, é a Bíblia, são os valores morais, isso é só importante ressaltar. Não somos contra nenhum tipo de opção das pessoas, opção sexual, nada disso. Cada um faça o que bem entender. O que nós somos contra é movimentos que se utilizam de minorias para... Então, movimento LGBT, movimento feminista, esses que usam gays, usam mulheres para perpetuar o poder, para fazer... desmoralizar as crianças em sala de aula, que é isso que eles querem. E nós somos contra isso também, falar de sexualização com criança dentro da sala de aula. Nós queremos crianças saudáveis, crianças que tenham senso crítico. E é todo um trabalho que a gente vem fazendo de contra-inteligência com que a esquerda vem colocando no nosso país. Então, acompanhem a política, sejam críticos e entendam o que está acontecendo no cenário, né? Sejam Rafa, embasados. Como é que um cidadão comum aí que acompanha a gente, ou para qualquer um que seja, como é que ele faz para avaliar um político? O que ele deve prestar atenção, cara, antes de votar nessa eleição agora que tá a caminho? O que o cara tem que analisar? Quais são as coisas, pelo menos básicas, que ele tem que estar olhando, cara? Eu como eleitor, se eu hoje não estivesse na política, trabalhando com político, nada disso, o que eu faria? Poxa, vamos analisar a coerência desse cara. O que ele prometeu em campanha? Vamos começar lá atrás. Esse cara prometeu que queria fazer isso, aquilo, mas ele não cumpriu.
O cara qual foi a votação, qual foi o posicionamento do cara em determinadas votações? Em aumento de impostos, em aumento de salário do servidor público, né? Eu tô falando de aumentos exorbitantes, né? Então tem que pesquisar o histórico desses caras e cuidar também, falando por ser de direita, por ser conservador, de pessoas que vão se utilizar desse nicho e já tem aqui em Blumenau, já tem gente já se levantando, não, estou com o Bolsonaro, mas o cara falava mal do Bolsonaro até então, e o cara só está querendo embarcar naquela onda, não só Bolsonaro, mas eu sou de direita, o cara nunca foi de direita, o cara há tempos atrás era de um partido de esquerda e estava votando sacanagem contra o povo. Pesquisem, prestem atenção em quem vocês irão votar, porque isso é importante, isso é crucial, e a maioria das pessoas tem que entender que ela não pode chegar, não, eu vou no último minuto pegar um santinho. Cara, é a tua vida que vai ser decidida por pessoas que têm interesses pessoais apenas. É isso que as pessoas têm que entender. Boa. Isso aí. Gil, quer fechar? Cara, tu sempre tem um pensamento contemporâneo para trazer. Não, o pensamento contemporâneo, algo importante a colocar claro, o papo aqui foi longo, a gente tocou altas ideias, enfim, mas a gente tem que dar os recados paroquiais. Vai lá. O pessoal que não é inscrito no canal, se inscrever, sininho, like no vídeo se o conteúdo foi legal para vocês, enfim. E, cara, larga nos comentários aí, troca ideia com a gente. Manda pergunta pro Rafa, a gente vai caminhar para ele, enfim, é isso aí. Vamos quer detonar ideia. O cara? O espaço tá aberto para quem quiser sentar na cadeira e trocar ideia com a gente. Aproveitando, né, se tiverem sugestão de alguém que a gente possa convidar, já que a gente trouxe um cara aqui bem de direita, as portas estão abertas para vir alguém de esquerda, centro, seja lá o que for, cara. Quer vir aqui trazer um pouquinho da tua opinião, contar um pouco de um lado diferente das coisas? Por isso que esse podcast aqui se chama Ninguém é Dono da Razão. Porque essa é a verdade no fim, né, cara? Perfeito. Eu tenho uma visão, tu tem uma, ele tem outra. Como o Rafa falou, hoje ele está muito conectado aí com valores que ele tem, uma energia que casou com a dele. E tem pessoas que não vão se conectar com isso e tá tudo bem, né, cara? Faz parte, é o jogo. Né? Então, as portas estão abertas para quem quiser participar com nós. Segue o Ninguém é Dono da Razão lá no Insta também. @Cabo Venturelli. Como é que como é que é o blog lá, Rafa? O blog não. É o jornal, o Vale no Radar. Vale no Radar. Que é um jornal, não usa dinheiro público. E aí tem uma coluna lá também, é bem bacana. Tem notícia diária, bem legal. Vale no Radar. Legal. Show de bola. É isso Rafa, aí, galera. Obrigadão, cara, pela participação. Obrigado. Foi massa. Um baita papo. Tamo junto, obrigado, muito obrigado, né, cara? Logo a gente faz uma versão 2 aí pra renovar os fatos aí. Depois dos xingamentos aí da esquerda, a gente vai... Vamos ver o que vai dar. Galerinha, no fundo aí, ó. Ninguém é dono da razão. Valeu. Valeu.